A troca de etnias nos filmes e séries. Será que isso tá certo? Bom, vamos lá. E fala galera, aqui é o Taylor Extreme trazendo mais um vídeo pra vocês. E como vocês já conhecem o meu canal e já conhecem o decorrer e a frequência de vídeos aqui, vocês sabem que eu evito muito falar sobre coisas polêmicas como política, opinião sobre as coisas. Eu raramente falo sobre isso. Raramente não, quase nunca. Só que de uns meses pra cá, mais precisamente nesse último ano agora de 2023, eu tenho visto as pessoas discutirem, comentar muitas coisas. E eu tinha ali aquela vontade de dar a minha opinião, só que eu tinha um certo receio, um certo medo, sei lá, ser atacado ou cancelado por tentar expor a minha opinião sobre isso e ser visto de uma forma, sei lá, desagradável. Só que de uns tempos pra cá, mano, eu percebi que não tem como agradar todo mundo. E mesmo a gente estando em silêncio total, vai ter alguém se incomodando com o que você tá fazendo, tá ligado? Você ser uma pessoa totalmente neutra também acaba atraindo opiniões positivas e negativas. Então mesmo que você fale aquilo que você pensa ou deixe de falar, as pessoas vão estar julgando você o tempo todo. Então de uns tempos pra cá eu comecei a pensar, mano, eu vou começar a falar tudo que eu penso mesmo e não tô nem aí. As pessoas postam umas coisas na internet, tem aquela opção de comentar, então por que eu não posso dar minha opinião, desde que seja algo assim que realmente eu preciso falar? E foi nesse exato momento que eu vi uma postagem no Facebook. Sim, essa rede social que pra muitos atualmente é uma rede social jurássica, pré-histórica, pique Orkut, né? É incrível como o tempo passou rápido, mano. Eu me lembro até hoje quando todo mundo tava migrando do Orkut pro Facebook. Eu lembro que eu fiz a minha primeira conta no Facebook em 2012. E olha só, hoje o pessoal tá tudo tratando essa rede social como algo jurássico, como algo pré-histórico, quando na verdade ainda tem uma porrada de gente ali dentro. E como no Instagram, do mesmo jeito que tem pessoas boas, tem muita gente tóxica. Enfim, o intuito desse vídeo não é pra falar qual rede social você deve ou não utilizar. Afinal, todo mundo é livre. Se quiserem utilizar o Orkut hoje em dia, tô nem aí. Usem e sejam felizes. Eu acho que é isso que importa no final de tudo. Mas então nessa rede jurássica, eu estou em um grupo chamado Monopólio Nerd. Vira e volta aparece vários grupos assim relacionados a coisas nerds, já que eu sou bem envolvido nesse mundo de filmes, séries, animes, histórias em quadrinhos e tudo mais, como vocês acompanham aqui no canal. Por essa postagem me chamou muito a atenção, porque já é uma coisa que eu venho percebendo há alguns tempos, que tá acontecendo muito em séries, em filmes e principalmente adaptações, ao qual o diretor ou a pessoa que está à frente daquela adaptação acaba optando por trocar a etnia do personagem ou dos personagens, geralmente o personagem principal ou personagens secundários. E essa postagem estava falando sobre um suposto live action de Como Treinar o Seu Dragão, onde supostamente trocaram a etnia de um dos personagens, que é loira e branca, por uma personagem morena, digamos. E essa postagem diz o seguinte: a atriz é boa, isso não tem como negar, mas qual o problema em escalar uma atriz branca para interpretar uma personagem branca? E não faz o menor sentido ter uma moça negra na Noruega da época dos vikings, assim como não faria o menor sentido ter uma moça branca na África, no auge das tribos africanas. Bom, se for para falar referente a esse comentário do post, eu achei que a pessoa em si que publicou isso pegou um pouco pesado e não soube se expressar muito bem, já que ninguém viveu naquela época das crônicas saxônicas, onde tinha vikings. Lá naquelas épocas eu não conheço muito bem, até porque eu não acompanho tanto, mas quem tava lá para dizer que não existia um viking preto, ou um viking branco, um viking marrom, um viking azul, amarelo, é bem difícil de se dizer. Só que a troca da etnia desses personagens que tá acontecendo aí bastante atualmente é o que acaba me incomodando um pouquinho. Não só eu, como a pessoa que postou e como muitos outros que comentou aqui também. E eu fiz um breve comentário nessa postagem ao qual eu falo: sou preto e concordo com a postagem. Ficar forçando a troca de etnias soa mais racista do que seguir com o que é de fato. Uma galera até compreendeu, outras nem tanto. Geralmente pessoas pretas também acabaram achando ruim, não gostaram muito, enquanto uma galera que é mais branca, mais parda, gostou e entendeu o que eu falei. Pra mim isso não faz diferença nenhuma, porque opinião é opinião e isso não depende muito da cor que a pessoa é, já que teve comentários até um pouco maldosos falando bem assim: parabéns, você recebeu aplausos de pessoas brancas, como se pessoas brancas fossem de uma raça alienígena diferente
diferente da nossa, ou como se nós pretos fôssemos diferentes dos brancos, quando na verdade todo mundo nasceu na Terra e todo mundo é capaz de se comunicar, todo mundo é ser humano, velho. Eu não consigo entender o porquê que fica essa rincha entre preto e branco, mas tudo bem, vamos ao que interessa. Por que eu acho um tanto quanto forçado ficar trocando a etnia de personagens? Pra quem cria história em quadrinho, escreve livro, aqui mesmo no YouTube, aqui mesmo nesse canal, tem muita gente que cria muita coisa referente ao universo, a história em quadrinho, a personagem e tudo mais. E o porquê que a troca de etnia em adaptações acaba me deixando um pouco assim frustrado? Porque sabe aquela sensação, pessoal, de te chamaram pra festa porque eles se sentem na obrigação de te chamar pra você estar na festa, mas não significa que vocês são bem-vindos lá. É uma sensação meio assim. Talvez muitas pessoas que não estão no meu lugar não vão entender, mas tenta pensar um pouquinho, tenta se colocar em posições diferentes, que assim te dá um pouco mais de empatia e você consegue entender o que o próximo tá querendo dizer. Por exemplo, vamos pegar um filme do Superman, ao qual o cara é retratado como um cara branco, alto, musculoso, solta raios pelos olhos, tem aquela franjinha bonitinha, né, que deixa ele ali todo boyzinho. Eu acharia muito esquisito se, por exemplo, a DC, do nada, quisesse colocar um Superman preto. Ah, é o multiverso, pode ser que seja de um outro universo, tudo bem, aí sim, do nada a DC deseja escrever uma história multiversal falando de um Superman preto, acho que isso até existe hoje em dia, assim como mais ou menos fizeram com o Homem-Aranha, seria interessante. Agora seria muito esquisito se fizesse um Peter Parker, mano, preto, do universo principal da Marvel, ou um Superman preto do universo principal da DC, onde a gente sabe que as características desses personagens são assim, eles foram criados brancos, e isso não significa que é racismo ou coisa do tipo. Pra quem criou os personagens, não sei, eu não sei o que eles tinham na cabeça naquela época ou no que eles se basearam, mas quando se trata de características de personagem, existe toda uma coisa ali por trás, todo um fundamento. Eu vou dar um grande exemplo aqui que eu até respondi um dos comentários das pessoas que responderam a minha postagem. Um forte exemplo disso é Dragon Ball Z. Inclusive uma pessoa falou, tá, e Dragon Ball? Vão ser interpretados por americanos? Aí eu falei pra essa pessoa, Dragon Ball é um ótimo exemplo, já que o universo de Dragon Ball é extremamente rico em personagens com várias características. De cara, o Goku e o Vegeta não são terráqueos, são alienígenas, de cor branca, altos, com aqueles cabelos extremamente diferentes, né, pontudos e grandes, que inclusive ficam loiros quando se transformam em Super Saiyajins. Agora vocês querem ver que o papo aqui não é sobre ser preto ou ser branco, e sim sobre característica de personagem? A cereja do bolo é o Majin Buu, o Piccolo, o próprio Sr. Kaiô, que é roxo, o Piccolo é verde, o Majin Buu é rosa, o Freeza é branco, 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 branco. Agora vamos pegar todos esses personagens com essas características e vamos adaptar para um live action. Só que agora eu quero que o Goku ele seja preto. O Vegeta eu quero que seja preto. O Piccolo eu quero que seja azul. O céu é verde, mas eu quero que o céu seja roxo, porque eu acho que vai ser melhor, cara. O que é? Mas por que ele tem que ser? Não, a inclusão eu acho que é melhor. Cara, não é eu acho que é melhor. Existe toda ali uma conservação de originalidade da tua criação. Então quando isso está sendo adaptado, a pessoa que vai tomar a frente dessa adaptação tem que entender como as coisas são, como as coisas foram feitas. Agora é que tá. A troca de etnia então é algo que você não respeita, que não deveria existir? Calma lá, pombinho. A troca de etnia pra mim só é válida quando existe uma riqueza ou um propósito por trás disso. Assim como a gente viu na série House of the Dragon. Eu sei que muita gente não assistiu, aqui do canal principalmente, mas tem uma fanbase gigantesca e que simplesmente até concordou com essa troca de etnia que teve na série. Pra quem não sabe, House of the Dragon conta a história dos Targaryens, a incrível guerra civil que rolou naquela época. Pra resumo, os Targaryens moravam em um país chamado Valyria, e esse país ele foi totalmente destruído por questões naturais. E desse país, duas famílias conseguiram escapar, que são os Targaryens e os Velaryon. Nos livros escritos por George R.R. Martin, as duas famílias são muito parecidas, extremamente brancos, com cabelos platinados e que montavam dragões. A diferença é que os Targaryens montavam dragões e os Velaryon gostavam de navios. Essa era a única diferença das famílias, mas as duas eram muito parecidas, brancos com cabelos platinados. E pra quem nunca leu os livros, mano, tem que ler pelo menos umas 3 vezes pra tentar entender o que tá acontecendo ali, porque é muito personagem com nome repetido. Por exemplo, Aegon Targaryen foi o
primeiro que conquistou, que chegou nesse outro país que se chama Westeros. Depois desse cara, veio vários Aegon Targaryen. Aegon III, Aegon IV, Aegon V, Aegon VII. E isso acontece também nas famílias e nos personagens serem parecidos. Quando a série foi adaptada, junto com o próprio autor do livro, que é o George R.R. Martin, eles decidiram mudar a etnia da casa Velaryon, deixando eles pretos de cabelos loiros. E isso ficou uma adaptação muito louca e diferenciou muito bem não só a etnia, mas a personalidade dos personagens. A casa Velaryon, eles têm um peso maior, eles têm uma coisa, tem toda uma personalidade por trás dos personagens. Não foi só a troca de etnia que ficou visível nisso, foi uma coisa para diferenciar totalmente a casa Velaryon da casa Targaryen. Tanto que existem episódios que membros da casa Targaryen se casam com membros da casa Velaryon e essa criança nasce meio mista assim, dando a entender que realmente é uma criança que é mestiça entre Velaryon e Targaryen, quando nos livros a criança sairia exatamente igual como todo mundo, branca com cabelos platinados. Mas agora, observe, agora eu não acho justo pegar, por exemplo, uma obra como Branca de Neve e colocar uma pessoa negra para interpretar, para tentar provar alguma coisa. É um tanto quanto esquisito. Da mesma forma que eu acharia muito estranha pegar o Pantera Negra e colocar uma pessoa branca para interpretar. E isso não significa que o Pantera Negra é exclusivamente um patrimônio de todas as pessoas pretas do Brasil e do mundo, mas significa que o personagem foi criado com essas características. Então, ao adaptar, respeitem isso. A gente sempre vem sofrendo com adaptações, cara. A gente não consegue ver uma adaptação sem ter um monte de defeito. E nem é só sobre troca de etnia, é sobre um monte de coisa que eles tiram, personagens que eles excluem, fazem uma adaptação melada, feia, troca a etnia e a característica dos personagens e acha que a gente tem que engolir aquilo, goela abaixo, quando na verdade não é bem assim que funciona, cara. Vai fazer um filme, vai fazer uma série, vai adaptar alguma coisa, porque quando você vai adaptar, já começa que não foi você que criou aquilo. Então não vem pegar uma história em quadrinho minha, onde os meus personagens são brancos e pardos, o fulano é pardo, o fulano é branco e fulano é azul, e vem trocar etnia na sua produção super cara pra tentar provar que você não é racista, porque isso tá muito esquisito. Isso sim soa racista. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Bom, galera, eu acho que esse foi o meu desabafo sobre isso. Eu não acho que tem que ser trocado nada, eu acho que todo mundo tem que ser o que é, porque eu até joguei um exemplo muito interessante. O planeta Terra, cara, e a natureza é uma caixinha de surpresas. Então todos esses paradigmas se quebram quando você passa a observar mais e falar menos. Observe, eu acredito que no mundo inteiro, somente a gente tem esse problema em diferenças de características. Só a gente. No mundo animal, o que acontece muito é cadeia alimentar. Um tubarão, quando tá caçando, ele não tá ligando se o peixe é branco ou é preto, ele só vai caçar. Ele não tá nem aí. Um outro exemplo, vamos usar as plantas e as florestas mesmo. No Brasil, por ser um país mais tropical, as árvores, as plantas, elas crescem e tem uma tonalidade totalmente diferente das que nascem, por exemplo, lá no Alasca, que vai ter uma tonalidade mais escura, né? Mais sombria, porque se trata de um lugar diferente, mais frio. Com a gente, ser humano, não seria diferente. Mas uma árvore que está nos Estados Unidos, lá no Alasca, e uma árvore que tá aqui no Brasil, tipo, as duas deixam de ser árvore porque tá num local diferente ou porque tem uma tonalidade diferente? É exatamente isso que não entra na minha mente. Não faz sentido. E teve um outro comentário também, que o rapaz respondeu: se fôssemos seguir a história das pessoas pretas ao pé da risca, seria somente histórias de escravidão e não sei o que, blá blá blá. Olha o pensamento dessa pessoa. Porque não é disso que eu tô falando, gente. E o porquê que quando a história se retrata a pessoas negras, se for seguir fielmente, é sempre história triste, né? Tá vendo aí onde que a coisa começa a acontecer? É a partir desses pensamentos. Por que que trocar a etnia de um personagem é mais fácil do que criar uma história nova com um personagem com a etnia que eles querem trabalhar? A impressão que se passa com isso é que esses grandes produtores de Hollywood só têm criatividade pra criar histórias de pessoas brancas, e quando é pra criar algo sobre pessoas pretas, é mais fácil trocar a etnia. Eu não tô aqui falando que é isso, só tô falando que é a impressão que passa, é a sensação que a gente tem. Então, eu sei que esse canal aqui é só pra histórias em quadrinhos, tem muita gente que é criança e não vai entender esses temas, obviamente, mas eu acredito que tem uma galera aqui gigantesca que tá vendo isso acontecer e também com certeza tá se incomodando. É como se fosse uma pedrinha no sapato. Uma hora ou outra você vai ter que falar alguma coisa e vai ter que fazer algo. Então, galera, esse foi o meu desabafo, essa foi a minha visão sobre esse tema. É a primeira vez que eu posto um vídeo sobre opinião, ainda mais falando de algo polêmico como isso, né, mano? Troca de etnia e tudo mais. Mas eu precisava falar e eu precisava conversar, e nada melhor do
que vocês pra me ouvir, porque vocês me entendem muito bem, cara. Vocês conhecem todas as histórias em quadrinhos que eu já lancei, vocês conhecem a diversidade que o meu universo é, e eu nunca precisei forçar nada, e todas as histórias em quadrinhos que eu já li aqui no canal, eu nunca vi nada forçado, cara. Eu já me diverti muito, mano, lendo histórias em quadrinhos de vocês, do que às vezes assistindo um filme adaptado, sem maldade, cara. Os caras lançam muito filme bom, mas são pouquíssimas adaptações que ficam boas. Então aquilo que soa natural, aquilo que soa da sua criatividade, aquilo que soa realmente de você, sem forçar nada, cara, é porque você quer contar aquela história daquele jeito. Isso não tem preço, isso é arte de verdade. Lacração não é arte, cara, não adianta. Não adianta. Não estrague a sua música, não estrague o seu gibi, sua história em quadrinhos, seu mangá, seja lá o que for, seu desenho, pra tentar provar coisas, cara. Não, não faz isso. Conte histórias, conte vivências, conte realidade. Às vezes o simples, mano, te salva de muita coisa. Então, galera, esse foi o vídeo. Se você gostou, então deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal e comenta aqui sobre esse tema, hein, mano. Quero saber a sua opinião. Valeu, fui!